E quando eu conheci a Next, que aqui você tem crescimento para todos os lados, eu falei, eu não acredito. Não pode ser verdade que eu posso contribuir para a vida de uma outra pessoa e crescer junto. Então, quando eu vi que eu poderia ajudar outras garotas, isso me fez brilhar os olhos. Meu nome é Isabela Fernanda, tenho 26 anos. Eu conheci a Next em 2021 como atleta, né, porque ali o período da pandemia, né, eu conheci a Next, então estava tudo parado. E trabalhando estou há um ano. O meu pai, ele foi jogador de futebol, né? Ele jogava bastante na época dele ali. Eu cresci vendo meu pai jogar futebol. Então eu jogo desde os 8 anos de idade. Mas jogava só com meninos, né? Que não tinha o feminino. Então o feminino ele vem crescendo nos últimos tempos, mas não tinha feminino. Então eu jogo desde os 8 anos de idade com a influência do meu pai e do meu irmão mais velho, que seguiu os passos do meu pai de jogar futebol. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, foi o meu primeiro emprego. Fui aprendiz de um supermercado da cidade, né, era o maior de lá. Trabalhava ali fazendo na parte de comércio e varejo, então trabalhei em todos os setores do mercado, né, que era para conhecer. Fiquei 1 ano e meio de contrato ali. Saí de lá, fui para o shopping, né, eu falei, R$300 na época, né, não dava para me virar, então fui trabalhar no shopping. Então eu fiquei 1 ano lá. E aí eu ainda estava em busca, né, de me encontrar. Fui trabalhar numa fábrica, na área de produção de cosméticos. Então fiquei lá 2 anos. E ainda trabalhando de segunda a sexta, achei que era o meu sonho de consumo, né? Falei, me achei, uma fábrica de segunda a sexta é o que eu quero. E aí foi passando o tempo, foi ficando mais maçante, né, o trabalho, não tinha crescimento, era todo dia chegar e ficar numa esteira ali, naquela repetição. Saí de lá, ainda em busca de alguma coisa diferente, comecei a fazer faculdade. Então, quando eu comecei a faculdade, consegui um estágio na área administrativa, área comercial de vendas também. E aí eu fiquei 2 anos lá até conhecer a Next, né? Já era atleta e aí conheci a parte de trabalho. Eu conheci a Next através de uma amiga minha, aqui da região de Barueri mesmo. Ela se inscreveu no site da Next e tinha que fazer indicação ali de alguns amigos que também possivelmente quisessem a oportunidade, e ela me indicou. E aí para fazer a seletiva, eu já tinha 22 anos. Então o futebol feminino, eu cresci ouvindo que o futebol feminino não era para mim, né? Não era para mulher. Então eu já tinha uma resistência minha, né, de não acreditar que pudesse dar certo. Então eu já vinha com essa crença militante dentro de mim, né, de tanto escutar. E a minha mãe também, né, eu ouvia muito até dos meus pais, né, que não era a profissão, o futebol. E aí quando eu entrei na Next, eles ainda ficaram ali com o pé atrás, né, falando, não, 22 anos, mulher, não tem essa oportunidade. E aí quando eu falei sobre trabalhar, aí a resistência aumentou, né, porque eu trabalhava, tinha uma estabilidade, né, trabalhava de CLT, já estava ali em média 2 anos no meu trabalho, era aquele trabalho de segunda a sexta, né, CLT, tem a sua estabilidade, mas não tinha crescimento. Eu sempre tive essa curiosidade, essa vontade de crescimento. Eu sempre me imaginei, ficava visualizando que eu queria ser referência para as pessoas, né? Eu acredito muito em Deus e eu sempre pedi para que Deus me usasse como ferramenta, né? Tanto na educação quanto em pilares que fizessem com que as pessoas tivessem o mesmo crescimento que eu tive, oportunidade de estudar, oportunidade de se desenvolver. Então, no CLT, eu vivia aquela rotina maçante, porque rotina não é ruim, mas quando você está todos os dias fazendo o mesmo, eu estava todos os dias, entrava na fábrica, mexia ali em algumas planilhas e ia embora. Então não tinha prospecção de futuro, não trabalhava com nada que me fizesse assim brilhar os olhos, eu fazia o que tinha que ser feito. Então o meu crescimento foi enxergar que tem um mundo, né, além de CLT. É um mundo onde você pode se desenvolver tanto a questão de caráter, você pode contribuir para o sucesso de uma outra pessoa e isso também, consequentemente, te traz muito sucesso, né? Você vê uma outra pessoa crescer e no CLT tem um pouco de competição ali de se você crescer, eu não vou crescer. Então é aquela competição que não é saudável. Então aqui não. Aqui eu descobri um mundo onde tá todo mundo querendo contribuir um com o outro. Quando você cresce, eu cresço junto, né? Não tem preciso diminuir alguém. Então o que eu posso comparar, a principal comparação que eu posso fazer entre
CLT e a liberdade, né, e o crescimento. A questão de depender somente de você para você alcançar seu objetivo. Quando eu conheci a Next, que aqui você tem crescimento para todos os lados, que eu falei, eu não acredito. Falei, não é possível, como que não é de verdade? Não pode ser verdade que eu posso contribuir para a vida de uma outra pessoa e crescer junto. Então, quando eu vi que eu poderia ajudar outras garotas, né, outros meninos que têm o mesmo sonho que eu e que não tiveram oportunidade, isso me fez brilhar os olhos. Porque era um mundo desconhecido para mim, né? Eu conheci a Next, eu tinha 22 anos. Então eu falei, eu posso fazer com que mais pessoas alcancem esse sonho. Então foi a minha virada de chave pensar que outras garotas poderiam realizar o sonho que eu quase não realizei, né? De sair ali do país, de conhecer um outro ambiente mesmo. E a questão do ambiente corporativo sempre teve muita questão de ser um ambiente para homens também, né? E aqui na Next não tem isso, né? Aqui na Next eu via que eu tinha o mesmo respeito, eu tinha o mesmo espaço para crescer que qualquer outro homem.